Tá tudo bem com você? Tudo e com você? Tudo ótimo. Muito bem. Bem, você estava falando que não quer que seu rosto apareça, né? Justamente, porque aí é onde eu trabalho, são todos, como eu te falei, a religião, e fica, uma hora ou outra, tentando a gente. Sempre eles querem. Não, Aí é uma a polêmica às vezes, né? preocupação é essa, né? Porque aí se ouviu, aí já não tem como. Você Então, entende? então também não deve aparecer o seu nome, né? É, E a voz não tem problema não, né? tá. A Não, voz... acho que não, né? Não, Carmaria, acho que não. Você vai rir com o meu sotaque baiano. Não, seu sotaque baiano é legal, eu gosto muito. Já estava percebendo no áudio, né? É bem puxado. Nós somos parecidos, né? O nosso sotaque é muito parecido. Eu também tenho um sotaque nordestino, assim, mas é um pouco diferente. O meu é de Pernambuco, né? Porque eu sou de Sim, Recife. Aí, bom, deixa eu ajustar aqui, porque eu tenho uma câmera aqui na lateral e tem outra aqui na frente. sim. Eu vou ver se ajusta essa da lateral para você aparecer e não ser reconhecida. Só dá para ver que é uma mulher morena, baiana. Ok. Eu tinha vontade de aparecer. Porque quando a gente fala uma coisa que é verdade, os olhos dizem, né? É. Mas, Mas a voz também diz, né? Dá para pois é, o jeito de falar também dá para dar alguma credibilidade, né? sim. Outra coisa, a Tá. última coisa, você pegou uma aguinha, já que você vai falar muito? Não, não peguei a aguinha. Mas eu acho que Quer não vai fazer pegar? falta, será? Ou pedir a Você quer sua pegar lá pra filha mim? Aham. Pega uma lá pra mim. canequinha com água? Eu quero começar te agradecendo pela sua disposição de compartilhar com a gente suas experiências, que eu não conheço detalhadamente, mas sei assim por alto que você já me falou, que são muito interessantes. Envolve espiritualidade, envolve também contatos aí com os seres de outras dimensões, que a gente Sim. talvez você saiba explicar bem, né? Então, fique à vontade aí para se apresentar e fazer o seu relato. Depois a gente bate um papo aí sobre os temas que surgirem. Ok. Meu nome é Maria. Também quero lhe agradecer imensamente por ter dado credibilidade, abrir o espaço para que eu conte meus relatos. Quero deixar também claro que são minhas experiências, meus pontos de vista, minhas opiniões, que só vem a somar para quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Mas que não pretendo ferir conhecimento ou crença de ninguém. É apenas expressar, porque tem coisas que a gente não é de domínio público, tem coisa que não cabe a gente aguardar numa caixinha. Né? A obra é de Deus, a obra é de Jesus. São deles que estão na parte de Jesus, os que estão fora, reencarnados, fora de nosso orbe. E, e eu gostaria de relatar as experiências que tive. Maravilha. Vamos a Aí, elas. vamos. Ó. Tudo começa assim. Quando eu tinha 5 anos de idade, é, aconteceram fatos e é a melhor memória que eu tenho, é dessa idade, de 5 anos. É vívido, tudo que eu vivi, não só isso, como a minha trajetória nessa fase. Então, com 5 anos, eu era uma criança só, não tinha outras crianças comigo. Minha mãe trabalhava em casa de família, me teve nessa casa em Salvador e eles vieram para cá. Então eu brincava sozinha, tinha um quintal muito grande, tinha árvores, e todo mundo tinha cultura de ter árvores no quintal. Então, brincando, sempre quando eu estava brincando só, não tinha ninguém no quintal, a vizinha tinha uma videira, e dessa videira, de repente surgiam seres pequenininhos, eles tinham a roupa de cada cor, a roupa e a touquinha de cada cor. Eles subiam no pé de abacate que tinha e ficavam brincando comigo. Porém, eu como uma criança só, eu ficava chamando para descer. Louca para eles descerem para poder brincar comigo, mas eles brincavam, mas da árvore.
De repente ia sumindo, 5 a 6, cada um de uma cor, com a touquinha da mesma cor. Eles iam também do mesmo lugar que eles vinham pela videira da vizinha, eles iam sumindo, desaparecia. Ah, meu Deus, eu ficava no sentimento de querer que eles descessem. Nesse mesmo quintal, tinha uns pés de bananeira. Quando eu estava só no quintal, desse pé de bananeira surgia uma cobra. Veja bem, uma naja, armada, os olhos falsos, linda. Mas os seres elementais, eles plasmam, não só eles. Fora, no campo astral, a plasmagem é uma coisa natural. Então essa cobra, ela vinha, ela ficava ali comigo, ela me acompanhava, e dela emanava muito amor. Eu sentia muito amor, vinha dela. Sempre quando eu estava só. Aí eu comecei a comentar com minha mãe, a pobre da minha mãe. Era tanta coisa que eu comentava com ela, mas eu comecei a falar dessa cobra e ela falou para mim, Andréa, isso deve ser cobra de cipó. Por quê? E as cobras de cipó, elas dão surra. Só pode ser cobra de cipó. No que ela falou isso, mas já tinham aparecido muitas vezes. Eu comecei a criar medo, porque ela falava que dava surra. E aquele medo me desconectou. Aí eu nunca mais tive contato. Aí foi passando. Minha mãe, quando a gente ia na rua, a gente ia pela rua, de repente vinham pessoas passar por mim. E eu lembro bem que uma delas olhou assim pra mim e abriu a boca e a língua caiu. E eu fiquei horrorizada com aquilo e eu chamava minha mãe, mas minha mãe não via, né? Espíritos. Foi passando, passou a vida, seguiu a vida. Aí eu era sempre diferente, esquisita, estranha. Mas eu comecei a sentir comigo um chamado. Uma coisa não estava bom, uma coisa que precisava buscar o quê? E ficava naquela angústia, naquela agonia. Aí foi passando, e minha mãe saiu dessa casa que ela trabalhava. Que ele trabalhou até na minha adolescência. Ela saiu, foi para outra casa. Mas isso acontecia na casa que ela trabalhava ou era na casa que você morava? Essa questão das árvores, Minha mãe morava na casa que trabalhava. Minha mãe começou a trabalhar com esse pessoal, menina. E você morava de Carinhanha. Carinhanha foi para Salvador. Salvador me teve. Quando veio para cá, eu já era nascida. Sim, sim. Então eu já morava lá. Foi passando, eles mudaram dessa casa, foram para outra casa. E eu já estava adolescente. E aí eu comecei nesse chamado, nessa agonia, nesse chamado. Mas aí minha mãe saiu. E foi morar numa casa de um pessoal que eles eram espírita. Então, através daí, eu comecei a ter um contato. Gostava muito de ir em cemitérios. Meu point era o cemitério. Por quê? Porque como eu tinha esse chamado e sabia que era nesse sentido, eu ia numa esperança de ter algo de... Era um contraponto, era uma curiosidade, era um chamado, não tem como, né? Ali, a energia e tudo, eu ia. Meus amigos então iam comigo, gente. Mas aí, foi passando essa fase, eu tive de novo contato com a espiritualidade. E aí, mas chegava à noite, mas era uma coisa tão forte, essa cobrança, um chamado. Aí comecei a frequentar o centro espírita. Nessa época ainda, por que me chamaram, eu fui. Aí o Evangelho dos Espíritos, ganhei, né? Bezerra de Menezes e tudo. Quando foi uma noite, aí eu lendo e tudo, quando foi uma noite eu dormi, aí eu acordei. Que hoje eu sei que é a catalepsia projetiva. Eu acordei, mas estava paralisado, então eu vi Bezerra de Menezes. E ele me não falou, mas ele me mostrou uma aliança chumbada na outra. Né? E aí me passou a mensagem mental de que queria uma aliança. Mas eu sempre fui reticente com essa coisa de seguir num centro, de seguir numa questão, porque quando eu ia para o centro, eu me envolvia por lá e achava que aquilo ali me afastava de Jesus e de Deus, que eu sempre tive uma ligação também muito forte. E aí eu saía. E aí foi indo. Aí passou, eu fui pro centro e saí. Aí começou. As percepções, entes conhecidos foram falecendo. Ficava ali por perto as energias. Aí pronto, eu comecei realmente a me perturbar.
Você chegava a ver eles? De começo, não. Energia, presença. De começo, não. Sim. E foi daquilo, eu fui fazer, foi, me perturbava, me agoniava, na escola atrapalhava, e ia, e tormento, tormento, foi indo, foi indo. Foi também na época que eu conheci meu esposo. E aí fomos nessa, aí também me envolvi no relacionamento, não busquei, mas sempre essa angústia, essa presença e tudo. Até que a gente se casou e viemos morar nesse bairro que a gente mora hoje, no Alto Marum. E aí pegou pesado. Aí a obsessão pegou pesada e eu precisei pedir ajuda mesmo, para poder, porque ideias suicidas, né? Eu não incorporava, mas atuava, mesmo sem eu incorporar, eles me manipulavam sem a incorporação. E aí eu fui pedir ajuda, pronto, aí fui para o tratamento espiritual. Quando chegou no centro espírita, eu estava lá na sessão, no tratamento e tudo, e eles também faziam outros tipos de trabalho. Aí a médium vidente falou, olha, tem um espírito aqui de tal forma, que está assim, assado, etc. Aí eu, de repente, eu vi, mas em campo mental. É uma modo de evidência, é um campo mental. Aquilo plasma na sua mente, mas não é um pensamento. É uma coisa que você sabe que é de fora. E eu vi, ela atravessou a mesa, que está aquela mesa larga, atravessou a mesa, veio. E aí eu senti meu coração acelerar e foi a minha primeira incorporação. Doutrinaram o espírito, fizeram todo o processo. Aí pronto, também comecei a trabalhar. Não tive só um aprendizado, uma coisa, eu comecei a trabalhar. Trabalhei um bom tempo com incorporação. Olha, eu gostava, viu? Porque você sabe que você está ajudando. Mas também não deu para ficar. Uma coisa daqui, uma coisa dali, você não concorda, vai te tirando o ânimo. E eu afastei. Ah, vou retornar aqui porque esse ponto aqui é importante. Antes de... Eu já tinha um conhecimentozinho espiritual, mas teve uma época, dos 18 aos 19 anos, que eu tinha que dormir até as 20 horas. Porque tinha... a sensação que eu tinha é que se eu não deitasse, entregasse o meu corpo para o meu espírito e fazer algo, eu iria desencarnar. Então passei um ano. Até as 20 horas ou a partir das 20 horas você dormia? Até. Precisava. Um ano passei entregando o meu corpo dormindo até as 20 horas. Não, à noite, às 8 da noite. Às 8. Eu tinha que deitar para dormir às 8. Também ali apagava, dava aquele som da morte, como o povo... Você tinha que deitar às 8. Eu tinha que deitar até às 8. Mas era um sono, como que o povo hoje comenta, como o sono da morte, que é tão forte. Acabam dando termos, né? E é bom porque facilita. Você se apagava mesmo. Tinha que apagar, desligar. Porque eu sentia intuitivamente que meu corpo teria que fazer algo, meu espírito ele tinha que sair ali naquele momento porque para prestar um serviço em algum lugar. Nunca me recordei o que era, nunca me veio, mas precisava. Quando eu completei 19 anos também, isso cessou. Depois da incorporação, como eu já te falei, né, eu saí, afastei do centro espírita, mas fiquei sempre sentindo presenças e em casa incorporava, sem controle. Aí incorporava e era um processo obsessivo. E esse marido meu não é um marido, ele é um anjo. Porque ele aguentou o tranco inteiro, ele não me largou. Porque qualquer um outro teria ido embora, certa, não ficaria, né? Mas E não na infância também ele... Não é? E na infância também ele teve experiências assim com a irmã. Acho que fez um calço, não sei, calejou de alguma... Porque senão não aguentava, não. Aí foi esse descontrole, até eu fui conseguindo, voltei pro centro, assim, idas e vindas. Fui conseguindo controlar. Hoje eu controlo completamente. É tanto que não tenho mais incorporado. E também já passou a fase. Eu sinto que são fases. Bom, aí controlei, fui seguindo a vida. Ainda lá, antes de casar, que eu morava... Sempre assim, as minhas preces, a prece. Existe modo de fazer, mas tem aquela que rasga as dimensões e chega. Adianta. Eu tive umas experiências com isso. Preces. Quando eu morava ainda lá, solteira, na casa desse pessoal que minha mãe trabalhou,
eles tinham uma cultura de cortar a flor para botar no santo. As rosas lindas no canteiro, mas eles para botar no santo. E eu pensava, gente, eles não se agradam disso. Ceifa é morte. E coloca no santo. Com respeito àqueles que praticam. É só a minha vivência, é só meu modo de ver, minha opinião. Eu ficava... Quando foi um dia, eu sonhei aquele sonho bem vívido, que eu estava andando e que numa casa assim de grade eu vi um canteiro de margaridas destruído. Veja bem, sonhos. O que muitas vezes de um sonho para a vida, o que traz é a sensação. Você sonha com algo, mistura tudo, mas no dia a dia que você vai passando aquele dia, se depara com experiências que tem aquela sensação. É um link de alguma forma, né? Aí eu senti aquela dor, falei, meu Deus, como margaridas tão lindas, e fizeram isso com elas. Dormindo ainda, sonhando, eu acordo com a filha deles. Sempre antes de ir trabalhar, ela vinha. Eles já tinham falecido, os dois. A senhora tinha falecido. Era um casal. Tinha o senhor. Mas ela manteve a mesma questão das flores. Eu ouvi a voz dela. Eu ouvi ela entrar. Ela foi no quarto. E mexeu lá no Santos. Conversa. Eu levantei. Dei o impulso de levantar e fui. Quando eu levantei, que eu cheguei no quarto. Ela tinha trocado flores por uma flor de plástico. Nunca mais ia arrancar. Aí a sensação de alegria e a sensação que eu sentia sempre quando o sonho. Aqui, tipo um aviso, olha, eu dei um jeito de... Porque realmente nunca mais arrancou. Era na casa deles, o jardim? É na casa deles. Nunca mais arrancou uma flor. Não é? Outra certa vez, eu pedi uma pizza. Aqui onde a gente mora era um pouco perigoso. Hoje está muito bom, mas era. E difícil acesso, para achar era difícil. Então eu peguei o telefone e fui explicando para ele, e ele falou que não estava acertando, então eu saí na esquina, tinha um terreno baldio, e ele ainda perguntou, tem troco? Eu falei o valor e falei o troco, mas no terreno baldio tinham pessoas. Voltei para casa. Aí, demorando, eu peguei e vim olhar no olho mágico. Quando eu olho no olho mágico, na frente da minha casa, ficaram 2 homens, no outro lado da rua. Um de um lado, outro do outro, com a mão, né, já... Aquilo me desesperou. Falei, Deus, chamei o cara para uma emboscada, meu Deus. Aí eu fechei o olho e falei, pai, não deixa. Senhor, não deixa. Naquele momento eu vi descer um fogo. E aquela oração, ela foi. Aí eu voltei pro olho mágico. Quando eu voltei pro olho mágico para olhar, algo futucava os dois. Eles se desconcertaram tudinho e um desceu para um lado, o outro subiu para o outro. Logo o cara para, eu falei, desce, que é assalto, vai dar assalto. Ele desceu, ainda deu, porque os caras futucou e saiu, caindo para um lado, parece que tinha bebido. E aí eu fiquei esperando, quando ele buzinou, ele também já esperto, eu falei, olha, desce, que vai dar. Aí quando ele voltou com a polícia, mas já não achou ninguém. Mas Paulo, algo... Porque ele estribuchava, desorientou, um saiu desorientado para baixo, outro saiu desorientado para cima. E eu agradeci demais. Então são coisas assim que você que vai, que chega. Aí quando a gente me casei, a gente foi morar com a tia. Minha mãe, eu, e a casa era das duas. Na escritura era das duas. Mas minha tia começou a criar problema. E cadê dinheiro para comprar uma casa? E ela ameaçou de despejo. Olha, fez um problema, deu delegacia, deu um problemão. E eu falei, meu Deus, se a gente sair daqui para um aluguel, a gente não vai conseguir uma casa nunca, que dinheiro não tinha direito, e eu rodava, eu fazia unha a domicílio esse tempo. Onde eu passava, rodava, não tinha no valor que a gente tinha. Eu já estava dando desespero. E quando eu chegava em casa... Ainda, não, já tinha casado. Já era casada. Já era casada. É porque assim, é difícil para botar, eu tentei pôr na ordem, mas é complicado. E vou lembrando, e aí, né, mas eu já era casada. Já tinha meu menino.
Aí eu já Quer tava no dizer, você e desespero. seu marido é que estavam querendo comprar a casa. Para sair de lá. Minha mãe ia acompanhar a gente. Sim. Como de fato minha mãe mora com a gente até hoje. Ou a gente mora com minha mãe também, aqui a casa é dele e dela, né? Dos Sim. dois. Aí não tinha. Ele tinha um pouquinho, minha mãe tinha um pouquinho de dinheiro. Era assim. E nem junto não dava para. Na época, os valores das casas, né? Sim. Não dava para comprar. Então, e aí eu já estava no desespero, e ele trabalhando, ele não vinha nem almoçar, e só quem podia andar era eu, para trás, atrás, e ela já ameaçando despejo. Aí eu vinha descendo, aí deu aquele desespero, eu falei assim, ô pai, tu sabes como é que tá a situação, quem mais sabe é vós. Eu falo aqui agora, Senhor, faz de meus passos, teus passos, me guia, pai. E desci chorando. Não deu 5 passos, eu encontrei uma senhora, contei a história, ela falou assim, olha, tá vendendo uma casa ali. Falei, mas ali é onde que eu já rodei tudo aqui. Pregado tinha uma vendendo e essa que ela falou não tinha placa. Falei, ali não tem condição. Ela, não, nem ali não. É pregado ali, tem um casal de velhinhos, eles querem vender. Bate lá, eu não vou com você, que o sol tava estralando. O sol tá muito quente, nem vou encostar, mas você bate, que eles estão vendendo. Falei, aí peguei e vim, né? Falei, mas o valor não vai. Aí peguei o portão, tinha assim uma frestinha, eu peguei, olhei assim antes de bater. Aí falou dentro da minha cabeça, olha, essa é a casa. Vai ser sua essa casa. Quando eu ouvi aquilo, eu animei, aí bati. Olha, teve tanto empecilho, mas estamos aqui, meu filho tinha 3 anos, meu filho está com 21. Quer dizer que Conseguimos. o O valor, valor, o o valor que dava. valor, o valor ainda deu, veja você, o valor ainda deu para poder quitar o IPTU que estava atrasado. Legal. Quer dizer, ajustou o lugar e o preço que vocês podiam, né? Mas foi assim, na hora. E foi direto, e ele entregou, e o que ele entrega, né? Não sou religiosa, mas... Olá, meus amigos, dá licença eu interromper só um minutinho aqui essa conversa para agradecer a vocês que se tornaram membros do nosso canal, que se inscreveram no nosso canal, que dão like, que comentam e dessa forma nos ajudam, nos apoiam a continuar existindo e contribuindo para a elevação da consciência coletiva do nosso planeta. Obrigado a todos vocês. Aí depois disso veio essa passagem. Tinha retornado para o centro, nessas idas e vindas. Quando foi um dia, eu discuti com meu marido, aí chateei, falei, vou dormir na sala. Peguei, coloquei o colchão e fui dormir na sala, emburrado. Lá uma hora eu acordei, né, eu fui repassar os problemas, pensar. Eu tô pensando na escuridão quando de repente surge, parece luz própria, surge o espírito, sai do quarto de onde ele estava, lentamente vai andando, uma menina aparentava uns 12 anos, as vestes brancas, não é esse branco que a gente conhece aqui, é um material diferente, é meio reluzente, é meio transparente, o véu, ela pegou um pano, cobria frente, trás, ela de cabeça baixa foi calmamente andando pela sala, mas aí eu vi acordada, eu vi como eu tô vendo isso aqui, material, e ela foi calmamente passando, e aí eu botei o cotovelo assim, e fui olhando aquilo, e ela lentamente, até Ela atravessar a parede. flutuava ou andava? Não, bom, os pés, eu fiquei olhando na altura dela, mas era rente ao chão, agora se dava passos, também a veste muito comprida eu não ia ver. Uhum. Mas era rente ao Apesar chão. do escuro, mas as vestes tinham luz própria. Ela tinha luz própria. Ela. Sim. Toda iluminada dela. A luz era dela. Você vê, não foi nem uma experiência ruim, né? Não foi uma visão ruim. Que quando eu incorporava e via e tinha esses problemas em casa, eram espíritos barra pesada. Sim. Mas não me dava medo. Mas quando eu via aquilo, eu vi a seriedade, eu vi a profundidade, aquilo me enterneceu, é muito sério, era muito sério, então aquilo me deu medo. Então eu me afastei de tudo um tempo, aquilo me deu medo, eu não dormia mais de luz apagada. Rever, já tinha tanta vivência, né? Não dormia mais de luz apagada, eu não queria saber. Passou muito tempo. Aí fui esquecendo aos poucos, foi. Retornei mais algumas vezes. De repente, um dia,
Sim. Aí meu marido, eu não tinha telefone celular, eu não tinha nada, não gostava de YouTube, tinha um computador, não suportava, nunca vi vídeo. Mas de repente sempre me vai falar assim, André, ó, esse negócio aqui, ó, que o ET, o extraterrestre, essa experiência. Eu falei, não, isso aí eu não vejo não, isso aí é balela. Acredito neles, mas que tem contato, que vem, nunca, não, nunca vi. Não, e ele sempre falava, não acredito nisso não. Aí, passou. Quando é um dia? Sim, e aí essas experiências foram equilibrando com outras, aí começou a ficar mais suave os contatos, né? Mas nada muito expressivo. Quando é um dia, tô dormindo. Quando eu acordo, que eu abro o olho, tem uma estrutura na minha frente, uma sonda. Tinha uns pezinhos, o gradeado, mas trimilicava, tipo holograma. Dentro da sua casa mesmo? Sobre mim. Uhum. Eu olhei aquilo e falei, eu tenho problema nos olhos, eu já fiz laser e tudo. Falei, acabou, meu olho. Mas em uma fração de segundo eu falei, peraí. Aí eu olhei pro lado, ele ficou lá. Falei, olhei pra ele. Olhei pro outro lado, ele ficou lá. Falei, não, é meu olho. Aí, fitei. Ali ele começou a dobrar as perninhas, os pezinhos, tafo, se remontando. Foi se dobrando todinho, dobrando, até virou um ponto preto e abstraiu no espaço. Mas aí aquele ali agora, falei, meu pai. E a sensação de ter feito um exame ginecológico. Ter sido mexida. Sim. Falei, meu pai do céu. Aí eu falei, meu Deus. Aí entendi, né? Que tinha sido coletado material. E ali aí agora, e sabia. Falei, distinguir, isso não é espiritual. Isso é extraterrestre. Era físico. Não, mesmo que tremelicava como holograma, mas tem informações que são lhe passadas, você se assenta daquilo ali. Você engloba a situação, você tem muitos subsídios. Consciência, né? Falei, pronto. Falei, meu Deus. Passou, aí lembrei mais uma, que nem escrevi aqui. Aí passou, aí alucinei. Aí fui arrumar um celular, aí o YouTube, fui. Aí encontrei Cássia Faria. Não sei se você já chegou a ver. Já ouvi falar. Aí fazia regressão, e eu queria fazer regressão, eu queria saber, E estudei muito sobre. Aí um de cabelo claro. Isso. Que faz umas regressões e vê, digamos, a natureza espiritual da pessoa, se é felino. Isso. Né? Que às vezes não descende do planeta. A maioria não descende. A maioria não descende. E geralmente quem tem contato não descende do planeta. Aí enlouqueci, procurei. Passou. Quando foi um dia, em casa tinha umas madeiras no quintal, encostadas, eu fui mexendo, arrumando. Aí eu olhei a madeira assim, tinha lá a marca digital. Falei, meu pai do céu. Mas só que... Aí falei, tô enlouquecendo. Deixei a madeirinha lá do jeito que estava. Não comentei com ninguém, que o povo já me falava que eu era doida. Não comentei com ninguém, passou. Mas essa digital, a madeira era polida, que dava para deixar digital mesmo assim? A madeira é madeira de fazer casa, só que é oleosa. Tinha uma marca de óleo. Oleosa. Com as digitais de 3 dedos. Óleo. Passou. Falei, deixei. Quando foi na semana seguinte, na vasilha da água, embaixo do tanque, tá lá, de outra mão. Veio para mim feminina, mais mignon. Estava de luva, mas ficou lá. 3 dedos. Falei, aí agora eu tirei foto, falei, gente, mostrei, pô, você é doido. Eu falei, não sou doida, ela chega, me sou. Não sou doida, eu falei, então, me mostra. E qual é o ser nesse planeta que tem esse tipo de digital? Aí foi. Larguei pra lá, mas guardei as fotos. Deixa eu entender melhor. Você disse que percebeu que era um ser feminino? A outra marca, na tampa de uma água que a gente guarda embaixo do tanque, aqui às vezes falta água. Então tem os galões embaixo tampados. Não só achei, como vem. Veio uma certa imagem. Vem uma informação. Vem não sei, um negócio que destila de algum lugar. Na minha percepção.
Deixar bem claro. A gente se engana, às vezes a gente é... Como é que se fala? Aquela questão da hipnose, que a gente é sugestionado. Mas sempre você disse que tirou foto, inclusive vai mandar para mim para eu colocar. Tirei. Aí você vai olhar primeiro, né? Uhum. Mas, e o bom das minhas experiências, que foram todas limpas. Limpas. Depois que eu fui pesquisar, tem seres oleosos. Pesquiso também. Depois que acontece, eu vou correr atrás. Encontro indícios. Essa sonda mesmo que eu vi, eu futuquei tanto que eu achei, faz aqueles crop circles, né? Sim. Eles, às vezes, filmaram. A sonda é muito parecida. Tá. Aí eu sempre busco, sempre vou atrás, depois da experiência. Aí, tirei a foto, passou. Aí veio os contatos. Eu comecei sentindo uma presença, só que uma presença não é sutil como dos espíritos, a presença dos essas não é sutil. Tinha muita dúvida, duvidava sempre de tudo que acontecia comigo. Também um dos pontos que eu saía do espiritismo que eu afastava. Tinha medo de mistificação, é muito sério. Você achar que veio e não vê, você achar que incorpora e não incorpora, você responde por isso. A espiritualidade é mais sutil. Aí, começou a presença. Eu falei, meu Deus. E sabendo que não era daqui, que não era desencarnado, era encarnado em algum lugar. Mas não dava para ver. Um tipo de visão, que é diferente do campo mental, é diferente. Sim. É quase uma materialização. Você só não apega, mas é uma coisa muito diferente, é muito mais substancial. Mas aí tem alguma mensagem também que acompanha ou é só... Depois. Ficou essa presença deles. Lá um dia, eu tô fazendo minhas orações. Sim, aí como eu me afastava, eu dava culpa. Que eu sabia que eu não estava prestando ao propósito. Mas eu não conseguia me manter. Dava culpa. Quando foi um dia, eu falei com meu filho, meu filho, ele também já frequentou, falou, vamos fazer assim, a gente não está fazendo nada por ninguém, a gente sabe que a caridade, a gente precisa praticar, a gente precisa ajudar de alguma forma. Você não pode passar no mundo só comendo, bebendo, trabalhando, trazendo para si, não pode. Você tem que deixar algum legado. Pequeno, não precisa ser nada, é algo que você faz em prol de alguém. Então vamos arrumar um caderninho. Sempre que a gente estiver vendo, sempre que a gente souber notícia de alguém que está sofrendo, de alguém que morreu de uma morte trágica, que a gente achar que precisa de oração, a gente vai anotando no caderninho, faz as orações, entrega para Deus e vai dizendo o nome dessas pessoas, no intuito de querer ajudar, doar energia. Depois eu aprendi que a energia se doa, não sabia. Que o passe é uma doação de energia, né? Mas que você não amadurece, você está ali no espiritismo, tem todas essas coisas, mas você não atenta para isso. Aí fiz. Orava, tudo. Quando foi nesse dia, eu estava mais inspirada, fui orando, e li o nome das pessoas e fui orando, que foi me tomando. Eu falei, meu Deus, eu queria tanto fazer algo realmente. E fui orando, e aquilo foi me enchendo de amor, e fui orando, aquela energia, aquela sensação boa. E eu não queria parar, eu queria orar mais, e fui até mais. Aí me sentindo muito bem, fui dormir, aí botei uma musiquinha. Era até Nana Caymmi que estava tocando. A musiquinha ali, eu cochilei. Quando eu cochilei, eu senti um tranco. E aí eu acordei. Quando eu fui para levar a mão para chamar meu marido, não teve como. Eu estava paralisada. E eu fui tentar gritar e não tinha como. E eu não tinha comando do meu corpo. Aí veio o segundo tranco. E tem som, é energia pura. Aí nesse segundo eu fui, não teve como eu... Aí eu ouvia no espiritismo sempre assim, o túnel é quando você desencarna. O túnel, você faz a passagem quando você morre. Eu falei assim, meu pai do céu, eu desencarnei a menina. Porque você viu o túnel, você percebeu? Eu vi o túnel, pra mim eu tinha desencarnado. Eu falei, meu Deus, eu desencarnei a menina pequena. Mas aí eu senti meu corpo atrás, que ficou... Por conta de que foi tão brusco a saída que ele ficou desorganizado, vamos dizer assim. Mas aí eu cá, subindo, eu arrumei a garganta, larguei e vi que meu corpo atrás ele se acalmou também. Eu falei, então eu não morri. E aí eu comecei a prestar mais atenção. O túnel ele era cinza, vaporoso. Lá na frente tinha uma luz, mas era uma luz que dava para ver, que abria para uma outra
situação. Sim. E aí eu fui subindo, olhando para aquela luz. Subindo, subindo. Quando chegou mais ou menos no meio, aquele túnel ele sumiu. E também qualquer visão que eu pudesse vir a ter também sumiu. Era breu total. Só que a percepção era tão aguçada. Isso é um tipo de visão. Mesmo sem você ver nada. E nesse espaço onde eu estava, eu esperei alguém falar comigo. E ao mesmo tempo vinha aquela energia de profundo amor. Olha, mas era tanto amor que eu tinha impressão que de alguma forma aquilo era palpável. Amor é energia. Amor não é esse conceito que a gente tem aqui na Terra. Eu posso lhe dizer que o amor, se o ódio é a desconstrução, o amor é a construção de tudo. Que a gente não tem muita compreensão. Mas nas experiências que a gente vai tendo, também a gente coloca alguns pontos de vista, tira algumas conclusões. Eu tenho visto que nesses relatos, quando as pessoas falam que sentia o amor de algum ser, de luz, alguma coisa, fala como se fosse algo palpável realmente, que dá para sentir no tato. Uma substância. Do amor. O amor que a gente sente aqui, ele é impalpável, né? Mas no outra dimensão ele é quase que físico. Né? E tem muitas, também vulgariza muito, tem muitas interpretações para o amor, né? Mistura com paixão, vira um negócio meio... Lá é sublime. Tipos de amor diferentes. É puro, é sublime. E aí, como ninguém falou comigo, eu esperei, aí eu comecei a sentir essa presença, esse amor. Ah, amor. E eu quis saber de onde descendia. Então, engraçado, funcionou a minha mente como uma busca que a gente faz no celular. Eu pensei, Deus... Aquilo fez uma busca profunda, mas era na minha memória pregressa, profunda. E deu a negativa, não é energia de Deus. Aí eu joguei. Jesus fez uma busca profunda. Aí veio o reconhecimento. Porque eu já conhecia aquela energia. Mas compreendi também que ele não estava. A energia estava. Ou eu estava na energia dele, na aura dele. Mas ele não estava. É um estar sem estar. Então, como eu vi que não ia ter resposta, eu parei para sentir aquilo, para estar naquele êxtase. E fiquei sentindo aquele amor. Que parecia que me adoçava a boca, mas eu não tinha boca. Deu mais um lapso. Quando eu voltei em mim, eu estava sobre o meu quarto, sobre o telhado do meu quarto. Mas eu sentia a brisa bater, mas eu não tinha rosto. Até hoje, quando a noite está fresca, que bate, eu sempre me lembro. Aí de outro momento, eu estava no corpo, azucrinadinha, medo, a euforia, sem compreender direito, a sacudindo meu marido. Ele estava junto de você, né? Hã? Ele estava dormindo junto de você? Tava. Que tanto quando eu tive a catalepsia, quando eu sei que é catalepsia projetiva, eu tentei ir para chamar ele para me acudir. Mas eu não tinha comando. E aí, a partir daí, passou um tempo. Eu também não consegui mais orar como eu fiz. Eu fiz inocente. Eu tenho medo. É grandioso demais. Então, eu não consegui mais aquela entrega. Hoje eu oro e tudo, mas... E tenho medo. A gente teme. Foi passando tempo. Quando foi um dia, eu acordei. Mas eu acordei com aquela presença. Mas é inconfundível. Jesus, ele é inconfundível. Mas dessa vez foi acordada. Acordei. Um belo dia, passou um tempo. Passou um tempo, segui minha vida e tudo. Um belo dia eu acordo. Com aquela presença. Presença e lembrança são coisas completamente diferentes. Você pode lembrar a qualquer momento de tudo, vem a noção, mas presença é algo completamente diferente. Eu acordei com aquela presença. Eu falei, meu Deus, Jesus! E aquela presença, eu passei o dia com aquela presença, em estado de êxtase. E foi uns 2 dias, aí sumiu. Passou mais um tempo, eu acordei com aquela presença. Era Jesus, com aquela presença. Eu falei, meu Deus, e Jesus? E a religião coloca a gente, Deus e Jesus, lá no altar. Não é assim. Separa. Deus e Jesus está para qualquer um.
Eles são próximos, eles não tem essa tem hierarquia, diferente. Mas divisão, não. Uhum. E Mas aí ele foi não se indo. comunicava com você, era só a Não, presença. a presença. A presença e o reconhecimento de que eu já estive, já andei. É Foi um amigo. estado de êxtase, né? Êxtase. E foi passando, e foi indo, foi indo. Teve um dia que eu tive que pedir, porque a energia era tão alta, que começou a me perturbar. Começou a me perturbar e o meu corpo não estava comportando. E eu falei, pai, eu não estou comportando. E não compreendia também o porquê, né? Eu não estou comportando, é energia demais, é muito alta. Aí aquilo foi se esvanecendo, passou. E aí vinha a presença, eu acordava já em êxtase, está aqui, e conversava com minha família, eu tinha que falar, eu senão eu ia morrer de tanto. Ele está aqui, gente, ele está comigo, ele está comigo. Você sabe, falam dessa volta de Jesus, não é? Toda religião prega. Eu fico pensando comigo, gente, como seria essa volta de Jesus? Eu acho que Jesus já voltou. Porque não fui só eu que narrei essas coisas. Vendo, Essa muita gente volta, pelo mundo. essa volta dele é misteriosa, né? Ele Eu disse acho que não que seria da mesma forma que ele veio, seria de uma forma diferente. ele contactou nesse período com muita gente. E ele estava aqui no universo, porque ele não fica nesse universo. Segundo as minhas percepções. Por favor, são minhas percepções. Mas ele não fica aqui o tempo todo. Agora mesmo ele não está aqui. Porque se ele adentrar no universo, dificilmente eu não capto. É tipo Wi-Fi. Esteve na rede, não está. Mas ele ficou aqui um bom tempo. E nesse tempo, eu tinha essas presenças. Mas Maravilhosas. eu agora fiquei um pouco confuso, porque a impressão que a gente tem é que Jesus é consciente, né? Jesus não aquele Jesus de Nazaré da Palestina, mas Jesus, esse ser que vive no mundo espiritual e que acompanha. Ele é consciente de todas as pessoas, ele conhece a vida de todo mundo, mas você diz que mesmo assim ele tem uma forma de chegar, de estar aqui diferente. Ele não é só na consciência, é fisicamente. Não fisicamente, é energia. Na energia. Presença. Porque eu estive lá com ele não estava. Sim. Eu estava lá com ele não estava. Mas a energia, a aura de Jesus, ela é imensa. A aura. Isso engloba tudo. Mesmo que a gente reencarnado aqui não sinta. Geração de energia positiva e negativa. Uma pessoa que gera negativa, ele vai ter conexão. Não estou dizendo aqui que eu sou um ser sublime, não é isso. Mas, não só comigo, como muita gente pelo mundo teve contatos. Tem no YouTube os relatos. E não é mentira. Então, aí foi indo. Pois é, eu fico me perguntando, gente, essa vinda. Porque você veja bem, esse vírus, veja que a vida não é mais como antes. Veja que teve um marco. Veja que foi mundial. Eu não sei. A gente fica esperando que a vida volte ao que era, não normal. E não consegue entender, né? Porque não volta, né? Não é a mesma coisa. Então, aí foi indo. Quando foi? Um dia, eram tantas vezes que eu já tava. Aí passou um tempo. Sempre quando eu me concentrava, eu sentia. E se ele estivesse por perto, eu sentia. Eu falava, gente, ele está aqui. Aqui nesse universo. Aí passou tempo. Eu tava dormindo. Aí eu tenho o desenho, eu desenhei. Porque aí eu vi ele. Tava dormindo, não. Peguei o celular, que assim, meu marido fica de um lado da cama, eu fico do outro, eu encosto assim o celular, porque eu tenho problema de coluna, pela unha. Eu trabalho de manicure. E eu botei o celular e tô assistindo os vídeos. De repente ali Mas eu não cochilei. Eu fui subtraída. Eu fui subtraída. E eu estive na frente de Jesus. Sim, Ele ouviu pela primeira vez. Só não vi o rosto. Ele ao lado dele, muitos para trás. Ao outro lado, muitos
para trás. Mas ele. E ele passou para mim assim. Olha, você conhece festa? A festa que a gente tem aqui, o conceito é completamente diferente. Mas ele me recebeu em festa. Mas é uma outra festa. É uma festa na alma. É uma alegria de retorno. É um querer receber. É uma amizade que não existe aqui. É um amar. E ele estava ali e aí ele me passou sem falar assim. Você está indo bem. Veja, nós estamos aqui. Nós estamos te esperando. Cuidado para não cair. Porque nós estamos aqui. Lembre-se sempre disso. Nós estamos aqui. Eu voltei para o corpo e tornei subir. Foram 2 vezes que estive na frente dele. Em dias diferentes? Não, na mesma hora. Voltei e tornei ser subtraída. E então a mensagem que ele passou sem falar foi essa. Nós estamos aqui, ele diz. Lembre-se sempre. Mas cuidado para não cair. Quer dizer, provas iam vir, né? Cuidado para não cair. Sim. E você está indo bem. Você está indo bem. Mas cuidado para não cair. E lembre-se, nós estamos aqui. É o seu lugar de retorno. Se você não cair. Quer dizer, foi uma espécie de advertência de que você iria passar por dificuldades. E passei. E passou. Passei, mas olha, passei. De uma experiência, eu quase enlouqueço. Quase eu perco meu juízo. Mas sempre, até hoje, é diário. Diário. Lembro disso diariamente. Não se perca. É saindo de casa, é dentro de casa, é tudo o tempo todo. Porque eu tomei isso pra minha vida. Não se perca, estamos aqui. Olha, você vai retornar para cá, se você não se perder. Aí eu desenhei, eu fiquei tão... Porque é uma maneira de você expressar. Eu desenhei. Se perder seria sucumbir a essas Sucumbir, porque teve abertura para fazer... Para mim, eu ia perder a experiência de vida, a existência, a reencarnação, no sentido de uma coisa muito grave. Se ele não tivesse me dado esse aviso... Aí fala, mas foi outro ser. Não, né? É energia, é de Jesus. E eu já conheço de outros tempos. Passou e eu com medo, meu Deus, com medo, foi indo. Aí sonhei, mais uma coisa que veio acrescentar, mas aí foi sonho. Mas, batata. Passei por essa dificuldade, mas sempre lembrando disso. A dificuldade foi difícil, mas passou. E isso eu trouxe para minha vida. Lema. Cuidado para não se perder. Porque se você está indo bem, até aqui você está indo bem, e levo. Mas também tem uma sensação de que esse aviso não foi só para essa experiência, que foi muito dura, que vem uma coisa maior. Passou o coronavírus, não atende, é uma coisa maior. Também que virá, e a nível mundial. Não sei o que é. Quer dizer, essa prova que você passou tem a ver com esse coronavírus? Não, foi antes, foi a questão pessoal. Mas pegou muito pesado, meu Deus do céu. E eu sempre lembrando, Deus me ajuda, e foi pesado, que eu perco meu juízo, mas passei. Mas também tenho a sensação de que não foi só isso, não, foi isso e que tem algo mais, mas que não é em casa, não é dentro de casa, entendeu? Mas, e aí pronto. Aí depois dessa, passou o tempo, mais um tempo, um dia eu tô dormindo. Mais uma vez eu tava meio chateada com meu marido. Eu tava dormindo, de repente eu senti, pegou aqui, olha lá, e eu acordei, falei, mas gente, a gente briga e ele ainda tá me chamando pra olhar o quê? Quando eu fui levar a mão nele, aí a mão já não foi, eu estava em catalepsia. Aí eu compreendi rapidamente, é um espírito. E aí quando eu de repente eu estava sentada, aí eu já não queria mais, e ele continuou. Olha lá, eu já queria que ele parasse pra eu ter a experiência.
Quando eu tive a primeira saída, eu procurei por viagem astral. Eu procurei por isso, encontrei Saulo Calderon. Não sei se você conhece. Já ouvi falar. Me ajudou muito, ele sabe muito. E o que ele fala é verdade. Aí, já estava sabendo um pouco mais sobre essa saída do corpo. Aí eu queria experiência. Quando eu estava sentada, que eu vi a porta, eu falei, meu Deus, será que eu atravesso a porta? Fechada. E o medo de esborrachar na porta. Eu falei, mas eu vou. Porque Saulo fala, quando se vê fora do corpo, vaza. Não espera que o corpo traciona de volta. Aí eu saí com tudo. Quando eu passei pela porta, que fui pro corredor, já não era mais o corredor, eu vi não era um túnel também, esperei um túnel, mas não foi um túnel. Agora a imagem é meio arredondada mesmo, viu? É tipo olho de peixe, aquelas câmeras, é meio arredondado. Quando eu saí da porta, que eu olhei, meio arredondado, tinha uma escadaria grande. Só que física quântica, você dá zoom da experiência que você quer. Aqui eu vi uma nave. Eu já tinha tido experiência com naves outras vezes. É que é muita coisa. Mas eu vi a nave, que inclusive já tinha visto antes. Ela é um brilho, mas é um brilho opaco, oval. Mas eu não foquei a minha experiência, eu não foquei, mas vi. Subi a escadaria. Quando eu subi a escadaria, eu cheguei num salão, tipo um salão, um hotel, tinha conversas, mas não no ambiente que eu estava. No ambiente que eu estava tinha uma escada giratória, porém muito larga, tinha mesas, tudo branco, mesas com toalhas brancas, um vaso com flores. Só as flores tinham nuance suave de cores, o resto tudo branco. E eu fui subindo a escadaria e aquele vozerio em algum outro ambiente. Então eu fui subindo. Quando chegou no fim, e querendo encontrar alguém para conversar, aproveitar a experiência, eu estava fora do corpo, lúcida. Completamente lúcida, consciente. O pensamento lá é 1000 vezes mais. A sensação lá é 1000 vezes mais. A lucidez é 1000 vezes mais. É uma coisa absurda. Então eu subi a escada querendo encontrar alguém. Quando eu chego no topo, tinha uma janela. Aí aparece alguém. E esse alguém só tinha... pela silhueta, eu olhei a mão, só tinha 4 dedos. 4 dedos. 4. Porque eu olhei, mas não quis focar. Eu quis focar porque eu queria olhar fora da janela. Quando eu coloquei o rosto, que eu não tinha mais... Coloquei o rosto. Coloquei o rosto para fora só tinha rocha retorcida. Tava chovendo, escuridão. Aí me veio, fora só escassez. Aí fora, então era umbral, mas tinha algum lugar ali, que tinha aquele lugar, aquela porta, mas fora era só escassez. Me veio, pronto. Pensei no corpo. Quando eu pensei no corpo, ainda tentei tirar, porque ele fala, se pensar pro corpo, volta. Não consegui. Aí fui subtraída. Voltou. Aí entrei acordada, mas também vi a saída completamente e a chegada. Voltei acordada. Sim. Em ondas, até cheguei no corpo. E lá, nessa experiência que é um pacote, tem coisas que acontecem, parece que em 2 tempos diferentes, ao mesmo tempo. É interessante, não sei explicar, mas tenho como descrever. Eu tinha uma rinite que eu não utilizava meu nariz. Aqui todo mundo sabe, era inútil, era só de enfeite. Fanha pela boca, falta de ar, todo dia bomba. Meu Deus, a bomba, eu tenho bomba espalhada. Até hoje tem, porque eu tenho medo, mas aí era imprestável. Lá eu determinei, eu acho interessante isso. Tipo como uma revolta, porque qualquer sentimento lá é imenso. Eu determinei que não queria mais. Completamente, poeira, era uma alergia louca. Acabou tudo. E já tem bom tempo, anos. Foi instantâneo, a partir dali, acabou. A partir dali. Um detalhe que eu esqueci, eu gripava de passar semanas de cama. Era um dia desses. Eu deitei e falei, vai ser uma semana de cama. Deitei assim, muito mal, uma sensação de gripe, corpo. Acordei completamente boa. Sim. Tudo.
Nada. Impressionante, incrível. E essa experiência foi nítida. Aí vai tirando as dúvidas. Hoje eu não tenho dúvida. Porque quando era só a parte espiritual, eu tinha muita dúvida. Um dia, essa presença, como eu te falei, volta para a presença. Começou a aproximar essa presença. E eu, mesmo assim, sabendo que existiam seres e tudo mais, eu relutava. Falei, isso não é verdade. E ficava sempre retirando daquilo, tirando. Passava os dias, chegava, tirava. Quando foi um dia que eu ia subindo pra cá, pra casa de cá em cima, eu senti forte demais. Eu falei, não, vou dar atenção a isso. Eu falei, Matias, sobe que eu vou ficar aqui embaixo, na garagem. Eu falei, pois não. Aí foi aonde ele realmente me deu a mensagem. Você sabe, os extras hoje trabalham sempre os espíritos. É? Eu estava afastada nesse tempo. Me pediram para retornar. Queriam trabalhar comigo. Ainda aconteceu algumas coisas, mas eu não consegui ficar. Devo isso a eles. Nesse dia foi falado isso. Aí eu subi, ainda com a presença. Nossa, aí pegou forte. Eu falei, eu podia... Moça, é uma visão. Só uma visão aqui, mas é um tipo de visão. Tem um ser, ele é alto, é louro, retilíneo. Ele tá falando comigo e eu já falei, mas parece que tem algo mais. O que ele falava era pedindo para você retornar? Lá embaixo, na garagem foi, lá embaixo. Aí depois ele subiu. Aí comecei a sentir um amor. Sensação de amor. Sabe, ó, o mundo, o planeta Terra, retira de você. A maioria das pessoas, elas são carentes de energia. Elas tiram. É mais escassez. Se a gente não fizer um trabalho, não se cuidar, a gente está sempre exaurido. Quem perde energia, sente as energias, como eu. Mas eles entregam, equaliza. Entregam a você. E a energia é amor. É de amor, é amor. Aí aquilo foi crescendo, aí eu tô sentindo uma coisa tão boa. Aí eu comecei a agradecer a ele, obrigada. A gente emociona, não tem. Aí eu comecei a chorar, eu comecei a agradecer. Porque é tanta falta, a gente aqui sente tanta falta disso. De repente a gente começou a falar, é um pacote, é como se fosse um pacote, um download. É diferente. Aí eu anotei aqui, canalização, é diferente. O espírito, ele dá a comunicação. Ali, se você quiser trocar uma palavra, se você quiser barrar, depois que você controla alguma coisa que ele vai dizer, você pode. Eles não, é instantâneo, é um pacote. Ele vai passando para a sua mente. Pacote de informações, né? Isso, é instantâneo. Sim. Mas você não tem como corrigir. É deles. O pacote é deles. Não é o espírito comunicante que entra na sua aura, que vai dar a comunicação pelo seu crivo, não. Eles falam por você, é deles. Raciocínio fechado. Aí ele começou a falar, eu não lembro muito bem assim de todas as palavras. Eu também, mas o mais forte. Aí eu pergunto o que ele quer. Mais uma vez você pergunta o que ele quer, ele não acredita muito não, mas o bichinho dá apoio. Aí eu perguntei, ele falou assim, olha, não é minha forma, essa não é minha forma. Mas aí ele falou assim, eu falei assim, e se você ver minha forma, você vai se chocar. Eu falei, não vou. Aí ele falou assim, fala com ele que não. Eu falei, não vou me chocar. De repente, aquele ser louro retilíneo foi se transformando em um inseto. Um inseto. Em um inseto, um insetoide. Em um inseto. Um formigão, também desenhei. Desenhei ele antes e depois. É uma plasmagem, porque ele achava que ia chocar. E depois, ele abriu a minha mente, a minha memória. Ele me mostrou um planeta. Nesse planeta, tinham seres igual a ele. E eu reconheci a minha casa. E eu reconheci a minha casa, o meu povo. Sim. Pense na saudade. Ainda bem que ele apagou de volta. Hoje eu só lembro. Mas naquele momento ele abriu a minha memória, a minha mente. Eu vi, gente, era meu povo. Em algum momento eu saí de lá para essa odisseia que é viver. Não sei quando, quanto tempo reencarno aqui, não sei.
Mas ele mostrou. Ai, meu Deus. E eu agradeci muito. Logo ele fechou a memória, graças a Deus. Deus é soberano. Olha, o esquecimento na reencarnação é misericórdia pura. Pura. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Volte sempre. Estamos aqui todas as sextas-feiras às 20 horas lançando sempre vídeos novos.